Gengibre. Para muita gente, é só um tempero que vai na comida ou no chá. Mas, e se eu dissesse que dentro dessa raiz existe uma verdadeira farmácia natural, com segredos que a ciência, só agora, está começando a entender de verdade? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nisso, transformando um conhecimento que é super antigo em um elixir moderno, mostrando a ciência por trás de cada gota. Então fica a pergunta, o que é que torna o gengibre tão especial mais do que um simples tempero? O que dá a ele esse poder quase medicinal? A resposta, olha, não é mágica não, é pura química. E para entender isso, a gente precisa olhar bem de perto para os compostos que moram dentro da própria raiz. O segredo todo está nos fitoquímicos. Pensa neles como se fossem os ingredientes ativos da natureza. No caso do gengibre, as grandes estrelas são os gingeróis e os shogaóis. São esses caras que dão ao gengibre suas propriedades terapêuticas. E o nosso objetivo aqui é justamente extrair essas moléculas. Vamos lá, primeira etapa, entender esse poder oculto. O nosso objetivo aqui é descobrir como acessar esses compostos. Eles estão lá, sabe, trancadinhos dentro das fibras da raiz. E a nossa missão é achar o melhor jeito de libertar eles. Só que aí vem o desafio. Simplesmente comer um pedaço de gengibre não é o suficiente para ter uma dose concentrada desses ativos. Para realmente aproveitar o poder dele, a gente precisa isolar esses fitoquímicos. E a chave para fazer isso é um processo chamado extração. E é aí que a gente entra na segunda parte, desvendar o extrato. Agora, a gente vai mergulhar na teoria e nos métodos por trás da extração, que é basicamente o processo científico que transforma uma planta simples em um concentrado superpotente. A extração é a base da fitoterapia moderna, sabia? É um método que a gente usa para separar o que interessa, os compostos ativos, do resto da planta. E o resultado? Uma versão muito, mas muito mais concentrada e potente do ingrediente original. Extração pode até soar como um termo científico super complexo, mas é algo que muita gente faz todo santo dia. É exatamente como coar café. A água quente age como um solvente, ela passa pelo pó e arrasta o sabor e a cafeína, deixando o resto para trás. Com o gengibre, o princípio é exatamente o mesmo. Basicamente, existem dois caminhos principais para a extração. A percolação, que é um processo rápido e contínuo, tipo uma máquina de expresso. E a maceração, que é uma imersão mais lenta, prolongada, como se fosse um chá que fica de molho por dias. Para essa nossa análise, vamos focar na maceração, porque é uma técnica que não precisa de equipamento especializado e é bem mais fácil de replicar. Beleza, agora que a gente já entendeu o porquê e o como, vamos para o quê. Para um extrato ser confiável e eficaz de verdade, ele precisa seguir uma fórmula bem precisa. Aqui, a ciência está nos detalhes. O primeiro elemento crítico dessa fórmula é o solvente. É ele, o líquido, que vai fazer o trabalho pesado de puxar os fitoquímicos para fora do gengibre. A escolha do solvente certo é, assim, fundamental para o sucesso de tudo. E o número mágico é 70%. O solvente ideal para o gengibre é o etanol a 70%. Por quê? Pensa nele como se fosse uma chave mestra. Essa concentração específica consegue destrancar e dissolver a maior variedade possível de compostos do gengibre, garantindo que nada de importante fique para trás. Agora, o segundo elemento crucial, a proporção. Isso aqui é como uma balança de precisão, sabe? O equilíbrio tem que ser perfeito. Não é só misturar gengibre e álcool de qualquer jeito. A relação entre a quantidade de planta e o volume de solvente tem que ser exata para garantir um extrato que seja potente e consistente. E a proporção de ouro aqui é de 1:5. O que isso significa? Que para cada parte de gengibre seco, em massa, a gente usa 5 partes de solvente, em volume. Por exemplo, para 100 gramas de gengibre em pó, 500 ml de etanol a 70%. Essa precisão é o que garante que o resultado vai ser sempre o mesmo. Com a teoria e a fórmula na mão, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos para a parte prática, o passo a passo de como criar o extrato e, depois, transformar ele num elixir de verdade. O processo de maceração é bem direto, mas a chave aqui é a paciência. Primeiro, o gengibre seco é moído. Depois, adicionamos o etanol, naquela proporção exata. O recipiente é bem fechado e guardado no escuro por 1 ou 2 semanas. E um detalhe crucial, agitar todo dia, para garantir que o solvente entre em contato com todo o material. Depois que esse tempo de maceração passa, o que a gente tem é uma mistura. O próximo passo é crítico. Separar o líquido, que agora está cheio de fitoquímicos, do resíduo sólido da planta. E isso é feito com uma boa filtragem. Aquele líquido que resulta da filtragem é o nosso extrato puro.
Mas calma, o trabalho não acaba aqui. Para preservar a potência dele, ele tem que ser guardado num frasco de vidro escuro, tipo âmbar. Isso protege da luz e do calor, que são inimigos, e podem destruir esses compostos ativos preciosos. O extrato puro é bem potente. E vamos ser sinceros, o gosto não é lá muito agradável. Para transformar ele num elixir, a gente incorpora ele a uma base, que geralmente é um xarope simples feito de açúcar e água. Isso não só melhora o sabor, como também ajuda a conservar. E agora a gente chega na parte mais importante de todas. Criar um elixir é uma ciência, mas usar com segurança é uma responsabilidade. Então, vamos falar sobre as diretrizes de segurança, que é fundamental. Na hora de manusear o etanol e preparar o extrato, segurança não é opcional. O uso de equipamento de proteção, como óculos, luvas e um jaleco, é essencial. É o básico para evitar qualquer tipo de acidente e garantir que o processo seja seguro do começo ao fim. Falando de dosagem, uma referência comum para extratos de gengibre é de 1 a 2 ml, algumas vezes por dia. Mas, e esse é o mas gigante, isso é só uma orientação geral. A dose ideal sempre vai depender da concentração do extrato e do objetivo de quem está usando. E olha só, o gengibre, por mais que seja natural, não é para todo mundo. Pessoas com cálculo biliar, quem toma anticoagulante ou mulheres grávidas devem ter um cuidado extremo ou até evitar o uso. Ele pode interagir com essas condições e com medicamentos, então todo cuidado é pouco. E isso nos leva à regra de ouro da fitoterapia. A orientação de um profissional de saúde qualificado não é uma opção, é indispensável. Se automedicar, mesmo que seja com ingredientes naturais, sempre tem seus riscos. No final das contas, o processo de criar um elixir de gengibre coloca a gente bem na fronteira entre a tradição milenar e a ciência moderna. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Onde é que uma termina e a outra começa? Talvez a verdadeira sabedoria não esteja em escolher um lado, mas sim em entender como os dois podem e devem trabalhar juntos.